Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse é o curso de Equações Diferenciais. Nessa primeira aula, nós vamos estudar dois conceitos importantes. Primeiro, o que é uma equação diferencial e também como você encontra a ordem e o que é a ordem de uma equação diferencial. Então, o que vem a ser uma equação diferencial? Durante todo esse curso, nós vamos chamar equação diferencial, nós vamos representar por ED. E uma equação diferencial nada mais é do que uma equação que envolve derivadas. Essa é a maneira mais simples de você dizer o que é uma equação diferencial. Basicamente, uma equação onde você encontra uma derivada. Então, eu vou mostrar alguns exemplos simples para você entender esse conceito. E os exemplos eu vou trazer da física. Você vai ver ao longo desse curso que equações diferenciais são ferramentas que podem ser utilizadas em diversas áreas do conhecimento, como física, química, nas engenharias, você também encontra em biologia, você encontra na área de economia e muitas outras áreas, mas a maioria dos exemplos, inclusive a inspiração para o desenvolvimento de muita coisa que nós vamos estudar aqui, vem da física. Então, na física tem um conceito importante que é o conceito de velocidade. Quando você tem um objeto que está se movendo e a posição desse objeto em função do tempo é dada por uma fórmula S de t, não vou escrever aqui, mas pode ser qualquer expressão, dependendo do tipo de movimento, você sabe que para calcular a velocidade, você calcula a derivada do espaço com relação ao tempo. Então, velocidade é ds dt. Existe também uma outra forma de você representar isso, que é S', onde esse símbolo aqui é para você representar a derivada da função S. Então, você vê que aqui você tem uma equação, você tem uma igualdade, portanto, uma equação, e nesta equação você encontra derivadas. Tanto você pode ter v igual a ds sobre dt, ou, se você quiser tirar esta aqui do meio, você pode também escrever v igual a s' de t. De qualquer forma, você tem uma equação envolvendo derivadas, que nós chamamos de equação diferencial. Um outro exemplo também da física é relativo ao conceito de aceleração. Na física, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Se você deriva a velocidade, a equação que representa a velocidade, em função do tempo, você tem o que a gente chama de aceleração. E, é claro, uma outra forma de representar é v' de t. Só que aqui você, para chegar na derivada de v, você teve que calcular duas derivadas. Primeiro você derivou o s para achar o v. E depois você derivou o v. Então é como se você tivesse, na verdade é o que foi feito, você derivou a função s duas vezes. Na primeira derivada você achou s, derivando de novo, que já era a velocidade, você achou a aceleração. Então a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, que também é a segunda derivada do espaço com relação ao tempo. Então, basicamente, essa é a ideia de equação diferencial. É uma fórmula, uma igualdade, onde você encontra derivadas. E o que vem a ser a ordem de uma equação diferencial? Você pode, na fórmula, na equação diferencial, na igualdade, você pode ter derivada primeira, como você tem aqui, você pode ter derivada segunda ou derivada de qualquer ordem. Então, a gente diz que a ordem da equação diferencial é o número máximo, vou escrever aqui, é o número máximo de vezes que nós derivamos, é o número máximo de vezes que nós derivamos uma função. Isso é a ordem
da equação diferencial. Por exemplo, aqui nessa primeira equação, que representa a velocidade, você só calculou a derivada uma vez. Então, você diz que esta equação, v igual a S' de t, é uma equação diferencial de primeira ordem. O número de vezes que você derivou é a ordem da equação diferencial. Aqui você teve que derivar duas vezes a função s para que você tivesse a aceleração. Essa equação você pode escrever de duas formas. Se você escrever que a aceleração é v' de t, onde você aqui está pensando na função v, que você teve que derivar uma única vez, então aqui você tem uma equação diferencial de primeira ordem. Mas se você pensar na aceleração como sendo derivada segunda do espaço, S, duas linhas de t, então você teve que derivar duas vezes, e aqui você tem uma equação diferencial de segunda ordem. Então é simples você entender o que é uma equação diferencial e como você encontra a ordem de uma dessas equações. Vamos então para a próxima aula.